Estamos de volta pela TV e Rádio Unicinos. O assunto de hoje aqui no Conexão é a importância dos brinquedos tradicionais para o desenvolvimento das crianças. E para nos falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Rosane Romanini, que é professora da especialização em Educação Infantil da Unicinos e também assessora pedagógica da equipe de Educação Infantil da Secretaria de Educação de Novo Hamburgo. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, professora, Olá, tudo bem? dia. Seja bem-vinda. Professora, a gente sabe que cada vez mais as crianças estão sendo afetadas pelas tecnologias, mas é possível sim que elas se interessem ainda por esses brinquedos tradicionais, não é mesmo? Sim, eu acho importante que a gente possa preservar esses brinquedos e transmitir a elas. Nós, quando começamos a conversar sobre esses brinquedos de antigamente, a gente começa a ter saudade, porque nós vivemos essas brincadeiras, construímos brinquedos também. E as crianças de hoje, nesse mundo tecnológico, elas não tiveram acesso ou não têm acesso. Então, nós precisamos... Eu gosto de falar da ideia de que esses brinquedos, eles formam um repertório lúdico, cultural importante, que é um patrimônio que elas têm direito a conhecer. Então, nós precisamos pensar de uma forma de que elas também possam ter acesso e conheçam esses brinquedos. Eu acho disso uma importância porque a escola representa um lugar de conhecimento e esse patrimônio cultural também é um conhecimento. Algumas famílias também gostam de contar para os seus filhos de como brincavam, como construíam brinquedos. Isso é importante nesse processo de transmissão de histórias, né? Histórias de vida da família. De pai para filha, na verdade. De pai para filho, isso E é claro mesmo. que a gente também não está condenando aqui os brinquedos que estão atrelados aí à tecnologia, até porque ela está na nossa vida, não tem como negar, não tem como fugir, mas esse equilíbrio é importante, né, professora? Também dos pais e até dos professores também proporem isso para a criança, de ter um equilíbrio nesse contato. Bom, e a gente também pode falar como é que esses professores podem fazer uso dentro da sala de aula disso, né, Rodrigo? É verdade, até porque os pais podem ensinar um pouco em casa, mas os professores também têm um papel importante. Muitos pais também conversam com professores para, bom, vamos ver como é que vai acontecer isso dentro da sala de aula. Como é que isso pode acontecer, professora? Sim, quando a escola acredita e pensa que esses brinquedos de antigamente fazem parte de um patrimônio cultural, ela se ocupa dessa transmissão. Os professores precisam compreender que não é só um saudosismo, né? Muitas vezes nós caímos nisso e só pelo saudosismo nós não conseguimos sustentar uma transmissão de brincadeiras antigas, mas pensar que é um patrimônio lúdico cultural de todo esse processo histórico de humanização e a criança tem esse direito. Então, o professor pode trazer para a criança, apresenta para a criança esses brinquedos e pode também fazer um diálogo, ajudar a fazer um diálogo com a família, como perguntar para os pais, né? Pedir para as crianças perguntar para os pais como que eles brincavam, quais as brincadeiras que eles mais gostavam, quem eram os parceiros das suas brincadeiras e fazer todo um diálogo dentro da sala. Tem escolas que trazem os pais para ensinar essas brincadeiras, trazem avós, abrem espaço para que esse patrimônio entre na vida das crianças. A gente pode até lembrar de algumas brincadeiras, né, Rodrigo? A amarelinha, por exemplo, que também pode, que é tão simples e que pode ser proposta. Eu estava lembrando do bilboquê também, que ajuda também na coordenação motora, né, professora, também, né? Não é só apenas um brinquedo lúdico, mas também pode ajudar um pouco, né, as crianças. Sim, a gente compreende toda a brincadeira como uma aprendizagem. Então, as crianças, a língua da criança pequena, quanto mais pequena, é a brincadeira. É a brincadeira com a brincadeira que ela se comunica com o mundo dos adultos e com o mundo dos objetos também. Então, sempre que a criança está brincando, a gente diz que ela está aprendendo. Então, está aprendendo a sua coordenação, está aprendendo sobre os materiais, sobre a diversidade de materiais. E temos uma pergunta aqui de uma telespectadora, também ouvinte nosso programa, a Márcia, de São Leopoldo. Lembra que na época de escola sempre levava materiais de sucata para montar o próprio brinquedo. E ela quer saber que diferença pode fazer para uma criança esse contato, que tipo de aprendizados isso traz. Quando a criança ela tem a possibilidade de construir um brinquedo, eu gosto de pensar que ela está à frente de um projeto de construção. Então, ela precisa pensar que materiais ela vai utilizar, ela precisa saber que ela precisa ter algum conhecimento de algum material, por exemplo, a gente vai ver depois alguns brinquedos que precisa dar um nó. Então, dar um nó, eu preciso aprender a dar um nó. Então, eu acho que a escola e os pais, quando eles dão condições para as crianças criarem, elas ampliam a sua imaginação e a sua criatividade. Essa questão da sucata é interessante porque ajuda aí nessa consciência ambiental, né? Mexer com a reciclagem, com o reaproveitamento. E além disso, a questão do consumo, né, professora? Porque a gente sabe que cada vez mais as crianças estão consumistas. Então, talvez é uma forma também de frear um pouco isso.
Isso, a gente vive um apelo, a nossa sociedade é um apelo ao novo, valoriza muito o novo e o consumismo. E quando a gente pensa que as crianças têm uma ideia de que as crianças gostam de brinquedos, de ganhar. E às vezes a gente ouve conversando com os pais, eles dizem assim, eu comprei um brinquedo que faz muitas coisas, ele brincou 2 dias e abandonou o brinquedo. O que as crianças estão dizendo quando largam de mão o brinquedo? Que elas gostam de interagir, elas gostam de fazer as coisas e não um brinquedo que faz tudo por elas. Então é uma falsa ideia de que as crianças gostam de brinquedos tão elaborados assim. Elas gostam de manusear, elas gostam de apertar, elas gostam de cortar o cabelo das bonecas, elas gostam de interagir com o brinquedo. E por isso que a gente ouve muitos pais dizerem, comprei um brinquedo tão caro, e brincou uma semana e está lá guardado, não pega mais. E a criança brinca com a caixa, às vezes, não brinca com o brinquedo também. A gente ouve muito que elas gostam mais de brincar com a caixa do que com o próprio brinquedo. Então, a gente tem que olhar para aquilo que elas nos dizem, né? Elas estão sempre nos dizendo alguma coisa. Bom, inclusive a professora trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder mostrar, né, Rodrigo, de brinquedos que já foram confeccionados, para a gente ter uma ideia melhor. Então, vamos mostrar, professora? Vamos lá? Por favor. Vamos dar uma olhadinha, a gente então, tem uma aqui. mesa aqui preparada, então. Aí a professora pode mostrar para a gente, então, quais são esses brinquedos, do que eles são feitos. A gente está vendo aqui que tem garrafa PET, que tem resto de papéis, de corda. Conta pra gente, professora. Então, vou pegar primeiro o bilboquê, que o Rodrigo, né, fez já menção, comentei antes, já brincou, né? Também, Rodrigo também. Muito, quando era criança. Agora eu não sei se tem mais coordenação para fazer isso, mas vamos ver. Então, essa é uma garrafa, uma bolinha de meia, com meia, e tem estopa dentro, pode ser feito também só de meia, que um barbante, e a brincadeira consiste de tentar colocar dentro. Então, quando a criança vai elaborar o seu biboquê, ela vai ter conhecimento sobre o material, ela vai aprender a fazer um nozinho, ela vai aprender a fazer a bolinha. Então, ela está sempre aprendendo. E depois que ela aprende, ela constrói o seu projeto de brinquedo, ela vai se divertir. E a gente tem percebido muito que as crianças se divertem, sim, com os brinquedos que constroem e tem uma satisfação grande de dizer que fui eu que fiz. A senhora falou muito antes também do brinquedo da água ali, né? Que tem uma aguinha com... Esse é o que chama atenção. Esse é um brinquedo muito simples também, que é de uma garrafinha cortada com um paninho de louça, né, e uma borrachinha que prende para que ele não se solte. Aqui nós temos a água com um detergente, a gente faz só dá uma encostadinha leve e começa a soprar. Olha só. Muita espuma. Muita espuma. E quando tem vento, a gente larga a espuma, ela voa também. É uma das grandes sensações, um brinquedo que se chama baba de sapo. A única dica que eu dou com cuidado com as crianças menores é para que elas não, ao precisar de ar, não puxem. Elas assoprem, né? É só assoprar e depois solta. Assopra e solta, porque às vezes ela, na hora de buscar o ar de novo, elas puxam para dentro. Mas como é só água e detergente neutro também, não grande. Fiquei surpreso, na verdade, com o resultado. É verdade. E o que mais, professora, que tem por aí? Temos aqui um peãozinho, um projeto de peão. Que é um tiver CD, ali né? um CD. Que é um CD. Que não estava mais sendo utilizado. Isso. Que não estava mais sendo utilizado, colorido. Então, quando eu falo de projeto, é trabalhar nesse projeto. Primeiro eu vou colorir, eu vou dar colocar uma estética com materiais diferenciados. E uma bolinha, pode ser uma bolinha de tênis ou do desodorante Rolon também, que a gente tira. Né? É uma bolinha de ping-pong. E uma tampinha de detergente de lava-louça. E só daí cola. Os dois, né? Então precisa da ajuda de um adulto se vai usar uma cola quente ou uma outra cola também. E depois é só brincar e se divertir com ele. E vira um peão. Bom, e a gente tem várias outras opções aí também. Vale usar criatividade. Tem esse outro também, professora, com papel crepom. Ah, sim. Esse é um brinquedo que a gente fez uma pesquisa. Mais espaço. Ele se chama Barangandão. Ele é originário do Nordeste, que é um estado que tem muitos sons, a dança. Ele é feito só de papel crepom, de tirinhas de papel crepom. Um pedaço de jornal, uma única folha de jornal dobrada, a gente vai enrolando até fazer esse rolinho e amarra bem no meio um barbante
e depois, com licença aqui, é só girar. Ele produz sons também. E se a gente está num espaço bem aberto, a gente pode arremessá-lo para cima, que também ele faz um desenho bem bonito no ar. E faz um ventinho também, né? Faz e ventinho as escolas também. geralmente fazem apresentações, é uma ideia para os professores até poderem integrar essa apresentação, fazer um pouco mais personalizada, Isso, mais alguns criativa. professores usam também para fazer coreografias também com esse próprio brinquedo. Aqui nós temos 2 tampas de iogurte ou de leite juntas. Dentro tem sementes de... uma sementinha Pode ser feijão, uma pode semente. ser feijão. Aqui é de nozes, eu estava tentando me lembrar. E uma fita para grudar, então, as 2 tampinhas. E daí a gente gira e faz um movimento. Ele produz um som também. Legal, professora. Bom, é só usar a criatividade mesmo, a gente vê que os materiais são bem simples e que vale a pena, né? Dá para trazer um bom divertimento para essas crianças e desenvolver muita coisa. Obrigada, professora, pela tua participação, o convite. pela presença. Até a próxima. Valeu. Obrigada. No próximo bloco tem as dicas da agenda cultural com atrações e estreias do cinema. E ainda tem a previsão do tempo para esse final de semana em todo o estado. Mas antes do intervalo, a gente aproveita para falar sobre o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, que acontece na próxima semana. O evento dessa vez vai ser Razão e Emoção o tema, e contará com diversas atividades e palestras. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo site festivalgramado.com.br, e a equipe da TV Unicinos, da Rádio Unicinos, vai estar fazendo a cobertura desse evento, né, Rodrigo? Certamente. E na próxima semana também vamos estar acompanhando o Unicinos Conecta, que acontece nos dias 5 e 6 de junho. No evento vai rolar diversas atividades que vão auxiliar os estudantes de ensino médio a escolher o futuro profissional. Além disso, terá o lançamento do Game Conecta desse ano. E a nossa equipe vai estar também acompanhando tudo que acontece nesse evento. Isso mesmo. Não saia daí, nós já voltamos.